Nós vamos conversar com o Tony Silva, o nosso repórter Tony Silva, que tem mais informações sobre a segunda etapa da Operação Confiança. Uma operação que teve, então, como um dos envolvidos aí, pelo menos um dos investigados, um empresário aqui no Piauí. A gente tem imagem, Fabrício? Se a gente tiver imagens aí da Operação Confiança, tá aí. As imagens da Operação Confiança, que você está vendo ali, inclusive, ó, um agente do GAECO, que é do Ministério Público do Piauí, fazendo, então, essas investigações. A operação que foi aí em conjunto, tanto entre o Ministério Público do Piauí, como a Polícia Civil do Piauí também, teve alguns alvos que estão envolvidos com esse empresário. Um empresário que é conhecido como Chico, que inclusive teve um evento aqui, né, Tarcísio? Pagode do Chico, que era com esse empresário aí, empresário, né, pintoso, cara, bonito, arrumado, né, que infelizmente estava aí envolvido com esse tipo de fraude. E a gente vai conversar agora com o Tony Silva. Se o Tony já estiver pronto, pode colocar, tá aqui. Tony Silva, muito boa tarde para você. Me diga quais as informações que nós temos sobre essa operação, tanto do Ministério Público do Piauí, a partir do GAECO, como com a Polícia Civil do Piauí. Boa tarde, Tony. Muito boa tarde, Vitor Costa. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, Vitor. Esta operação teve a sua primeira etapa, que surtiu bastante efeito às investigações e a partir de boletins de ocorrências registrados de inúmeras vítimas de extorsão. Na verdade, era estelionato, né? Praticado o crime de estelionato dessas pessoas. Elas investiam dinheiro na esperança de obter saldos que eram grandiosos e, na verdade, o que veio depois foi exatamente o golpe, né? Então, são prejuízos milionários e muitas vítimas, agora já chega a mais de 300 vítimas e acredita-se que possam ter, inclusive, muito mais. Uma operação que, além deste empresário, do investigado, que agora a investigação é em segredo de justiça, mas ele já chegou a prestar, inclusive, esclarecimentos, já tem outras pessoas também investigadas, que foi o caso desta nova etapa deflagrada, foi em residências de pessoas ligadas a este empresário. Nós temos detalhes em uma reportagem que a gente acompanha a partir de agora. Em mais uma etapa da Operação Extrema Confiança, desenvolvida pelo GAECO, 7 mandados judiciais foram cumpridos em endereços de pessoas ligadas a sócios e uma secretária do empresário Francisco das Chagas Chaves, proprietário do Pagode do Chico e da empresa Stream Trade. Nós demos início a essa investigação no final de junho de 2025, agora deste ano, quando esse rapaz conhecido como Chico, é o Francisco da Chaga Chaves da Silva, ele teria desaparecido e deixado um prejuízo aí de cifras milionárias com mais de 300 vítimas. Era uma relação de extrema confiança, elas confiaram ali bens de toda a sua vida, alguns venderam casa, carro e fizeram aportes financeiros para essa empresa que oferecia serviços de operações, intermediava operações financeiras na Bolsa de Valores. Então eles prometiam aí um rendimento de até 10% daquele valor que você investia. Além da execução da prática criminosa ser desenvolvida nas cidades de Teresina e Timon, Piauí e Maranhão, respectivamente, a polícia não descarta a possibilidade de ramificação em outros municípios ou até mesmo em outros estados da nossa federação. Nós temos aí aproximadamente 300 vítimas. Dessas 300, 135, se eu não me engano, registraram o boletim de ocorrência. Há informes de outros estados. Mas ainda estamos verificando. Nós ouvimos já mais de 80 pessoas, mais de 80 vítimas, né? Então ainda faltam aí algumas vítimas para serem ouvidas e nós temos o compromisso de ouvir todas aquelas que se prestaram a registrar o boletim de ocorrência, né? Para juntar essas informações e ao final a gente poder dar uma resposta satisfatória, né? O empresário já prestou esclarecimentos por videoconferência, mas as investigações seguem em segredo de justiça. Ele já prestou os esclarecimentos dele, ele foi ouvido logo no começo da investigação por meio do seu advogado, ele foi ouvido por videoconferência.
né? Ele não informou o local onde ele estaria, exatamente dizendo que temeria pela sua própria vida e pela sua integridade física, mas já foi ouvido e a investigação já andou bastante com a oitiva de mais de 80 pessoas. A polícia está trabalhando, primeiro para identificar o que aconteceu do ponto de vista financeiro com essa empresa e com esse trader, para ele ter desaparecido também, né? E aí, durante a investigação, é claro que é verificado também essa parte financeira, né? Para saber onde é que esse dinheiro foi. Pois é, Vitor. Está aí, então, uma investigação que segue, como já foi dito aí na reportagem, em segredo de justiça, mas o empresário, que até era dado como desaparecido ele já chegou a prestar esclarecimentos. E agora as investigações alcançaram estas outras pessoas que são ligadas a sócios, inclusive, e os crimes já encontrados no teor destas investigações já chegam a ser estelionato e formação de quadrilha, é o que as investigações apontam. Então, a qualquer momento, certamente, poderemos ter novos desdobramentos e nossas equipes estarão atentas, nossa produção, para a gente estar acompanhando e, possivelmente, está divulgando aquilo que é possível divulgar, né? Porque, como já dissemos, está sendo seguido em segredo de justiça, mas sempre tem aquelas informações que são precisas até para estar orientando, a título de informação, potenciais vítimas, porque a polícia acredita que este número de vítimas ainda é subnotificado, porque existem muitas pessoas que até se envergonham de dizerem que foram vítimas de golpes como este. Vitor. Tony, a gente tem aqui uma situação que você bem trouxe agora, que é essa questão dessas vítimas. Pelo menos o que foi noticiado anteriormente é que pode ter chegado até 300 vítimas e pode ser ainda subnotificado, Tony. Certamente, como falamos também, o próprio delegado reiterou que há uma possibilidade muito grande de ramificações, inclusive, em outros estados, já faltando só a confirmação, mas as investigações apontam neste sentido, ou seja, pode sim ultrapassar a casa de 300 vítimas, que é grandioso, né, Vitor? É um número absolutamente grande. E, Tony, só para a gente entender melhor como funcionava esse esquema. Então, o Chico, ele tinha uma empresa que fazia esses investimentos em nome dessas pessoas, desses clientes. E então essas pessoas investiam esses valores na promessa de que o Chico então retornaria esses valores com juros, com correções, ou seja, receberiam esses investimentos ainda maiores, não é isso? Exatamente, bem como explicou o delegado Luciano Alcântara, existem várias empresas, claro, idôneas neste sentido. A empresa dele poderia, tanto é que passou extrema confiança, que deu nome, deu origem à operação deflagrada, porque é uma empresa que as pessoas teriam um valor de mercado bem acima do valor de mercado em se tratando de juros, né? O que poderia render R$20, 20%, melhor dizendo, ao ano, esta empresa oferecia 10 por mês. Aí é algo que chamou bastante atenção, seria uma rentabilidade que chamava a atenção das vítimas. É praticamente irreal, né, Tony? É praticamente irreal, exatamente, foram palavras do próprio delegado que investiga o caso. E dessa forma as pessoas corriam para obter esta vantagem, inclusive porque a empresa passava bastante confiança. Tanto é que, repito, deu origem ao nome da operação deflagrada pelo GAECO. Vitor. É realmente uma situação que obviamente, a gente alerta as pessoas para que tenham cuidado com esse tipo de investimentos, mas desconfie sempre. Desconfie sempre porque, imagina, se naturalmente essas operações de créditos, elas ali rendem até 10%. Quando é 10% já é muito. Então, 10% ali de rendimento você já pode desconfiar. Imagina, então, 20% a cada R$100 que você estava dando esse investimento ali,
você ia receber 120. Bom, quando você coloca isso em números maiores, você pode imaginar, então, o quanto que esse golpe que estava sendo, então, realizado aqui em Teresina pode ter gerado de prejuízos para essas pessoas. Porque, veja bem, se teve pessoas, né, Tony, que venderam casas, venderam veículos para investir, imagina, então, o que é que o Chico pode ter recebido, não é verdade? Valores incalculáveis, né, Vitor? E o que seria 20% ao ano era oferecido por mês. Aí, meu amigo, chamava bastante, é algo para a pessoa até desconfiar mesmo. E o delegado chamou a atenção para este detalhe. E é importante que essas pessoas que costumam realizar investimentos nesse tipo de empresas, que, como já dissemos, na verdade, o próprio delegado disse, elas existem, mas são idôneas. É importante que as pessoas façam uma averiguação aprofundada para não estar correndo o risco de estarem se incorrendo em golpes como este. Vitor? É isso. Fica o alerta, Tony, então, para que essas pessoas tenham cuidados, para que não, ao encontrarem esse tipo de empresário aí, que eu não sei nem por que a gente chama de empresário, porque, enfim, são, na verdade, criminosos, golpistas, que estão aí utilizando o dinheiro das pessoas, a boa vontade e até, certa forma, inocência dessas pessoas para acabar angariando esses recursos aí de maneira fraudulenta. Obrigado, Tony, pela participação e a gente se encontra aí pela frente, né? Um grande abraço, um ótimo programa. A qualquer momento a gente pode voltar com mais informações ou então desejar já a você e aos nossos telespectadores um ótimo final de semana. Vitor? Sextou, Tony? Sextou, eu volto com você. Abraço, Tony. Obrigado pela sua participação.